Fala, ensino médio, professor Gabriel aqui com vocês. Seguinte, tá? Vou propor um desafio para vocês para a gente já terminar essa apostila e já tentar sanar a dúvida de vocês, comentando, tá? O que sobre as matérias. Então, nós vamos juntar a semana 9 e a semana 10, tá bom? Então, escuta, acompanha aí com a apostila para a gente tentar esclarecer tudo sobre essas 2 semanas e vai sobrar aí tempo para a gente poder marcar na apostila, tirar a dúvida e eu acompanhar vocês, beleza? Ao vivo, pelo WhatsApp, então fica melhor, tranquilo? Então, o tema da semana 9 está falando sobre ginástica, tá? Capacidades físicas, características e finalidades. E o tema é deixando de ser sedentário, tá bom? Existem várias propostas que podem ser adotadas, tá? De acordo com as possibilidades e conveniências de cada um, tá? Para você deixar de ser sedentário. Praticar atividades esportivas como andar, correr, pedalar, nadar, fazer ginástica, exercício com peso, jogar bola, é uma proposta válida para evitar o sedentarismo e importante para melhorar a qualidade de vida. A recomendação é que você realize pelo menos exercícios de intensidade moderada durante 40 a 60 minutos de 3 a 5 vezes por semana. E exercer as atividades de maneira consciente, tá? Conhecendo os benefícios que tem dessa prática, tá? Tá muito falado. Pessoas, por exemplo, né, como já mostrei em aulas para vocês, pessoas que são ativas estão tendo menos problemas de saúde com relação à contaminação pelo Covid-19 e por aí vai. Basta vocês pesquisarem isso. As comorbidades é um dos pontos mais fracos das pessoas, tá? Que venha a ser contaminado. Então, a, esse texto tá, tá, tá explicando como você colocar no dia a dia, tá bom? As atividades físicas. Então ele fala que a vida nos grandes centros urbanos, a automatização progressiva, é, ir trabalho de carro, de ônibus, sem andar muito, né? Dificuldade para encontrar tempo e local para a prática de atividade física espontânea, falta de segurança, principalmente urbana, né? Na zona rural à noite é um tempo quase perdido, né? Muito escuro às vezes, por aí vai. É, Tornar-se ativo pode ser entendido como uma tarefa mais difícil, né, mediante as realidades em que vivemos, tanto nos centros urbanos quanto aí na zona rural, tá certo? As alternativas muitas vezes estão ao alcance do cidadão, porém passam despercebidas. Aumentar o gasto calórico semanal pode se tornar possível simplesmente reagindo aos confortos da vida moderna. Subir 2 ou 3 andares de escada ao chegar em casa ou no trabalho, dispensar o interfone, o controle remoto, estacionar o automóvel intencionalmente num local mais distante, dispensar a escada rolante de um shopping quando for passear, por exemplo, são alternativas que podem compor a mudanças de hábitos. Segundo os trabalhos científicos recentes, praticar atividades físicas por um período mínimo de 30 minutos diariamente, contínuos ou acumulados, quando fala-se acumulados, por exemplo, 10 horas da manhã, você para a moto um pouquinho mais longe, tá? Isso vale também para contar o trabalho. Se você trabalha, por exemplo, e faz uma atividade é, física no trabalho, né, que às vezes é muito pesado, também já pode contar para colaborar com isso, tá? Aí podemos adquirir como esforço repetitivo, problemas como esforço repetitivo, por aí vai. Por isso que conhecer o nosso corpo, observar as respostas que o nosso corpo dá ao trabalho é importante para proteger nossa saúde física, tá? Estrutural, como articulações, coluna e por aí vai. Então, se você acumular exercícios, também é válido. Fazer várias tarefas de 10 minutos seguidos, por exemplo, várias caminhadas, vou 2 vezes buscar alguma coisa que precisa, isso é válido e já pode melhorar a qualidade de vida. É,
Contraindicações para fazer exercícios. A liberação plena para a prática de atividades físicas, particularmente as atividades competitivas e de maior intensidade, deve partir do médico. Então, para você fazer uma atividade física com muita intensidade, você tem que tomar um cuidado com o seu corpo, tá bom? Pessoas que são portadoras de hipertensão, diabetes, é, coronariopatias, né, doenças vasculares, problemas no coração, devem ser adequadamente avaliados pelo clínico, não somente quanto à liberação para a prática de exercícios, como também quanto à indicação do exercício adequado, tá? E temos uma imagem aí falando sobre os problemas da vida sedentária, o que acontece, né, se você se tornar uma pessoa sedentária, beleza? Segue direto então para as atividades e tudo de marcar, tá? Letra A, B, C, múltipla escolha. O que é o sedentarismo? Quais são as consequências do sedentarismo? Quais doenças, tá? Tem a 3 aí que não está destacada, não está em negrito. Quais as doenças estão relacionadas à vida sedentária? Exceto, tá? Tem uma doença aí que não é relacionada à vida sedentária. A número 4, são atividades que previnem o sedentarismo, exceto qual atividade aí que não previne o sedentarismo, né? Marque a alternativa que representa uma contraindicação para a prática de atividade física. A número 6, como realizar atividades físicas com maior segurança. E fechamos a semana 9, beleza? Então é uma reflexão para vocês. Essas perguntas são de fixação, para você precisar às vezes voltar lá no texto para pesquisar, porém está tudo dizendo lá, beleza? Então façam aí com atenção e reflitam. É a saúde de vocês, a consequência de não cuidar disso é única e exclusivamente de vocês, beleza? Seguindo então para a semana 10, tranquilo? O eixo temático ainda é ginástica, porém nós vamos falar de modalidades olímpicas. Lembrando que ainda no final do no mês de julho vai ter as Olimpíadas de Tóquio, tá bom? E para a gente entender sobre as classificações em função lógica de comparação de desempenho e princípios táticos que existem entre os esportes, tá bom? Esse tipo de análise permite identificar, dentro das categorias do esporte, com e sem interação direta com adversários, subcategorias que se vinculam a diferentes critérios. Para os esportes sem interação, o critério utilizado é o tipo de desempenho motor, comparado para designar o vencedor nas diferentes modalidades. Já para os esportes em que há interação, o critério de classificação liga-se ao objetivo tático da ação, ou seja, a exigência que é colocada aos participantes pelas modalidades para conseguir o propósito do conforto desportivo, tá? E quais são essas classificações? Basicamente, esportes de marca, tá? São aqueles nos quais os resultados da ação motora comparado a um registro quantitativo de tempo, distância ou peso. Então, quem corre mais rápido, né, no menor tempo, quem percorre a maior distância ou quem arremessa, por exemplo, ou levanta o maior peso, tá? Então, marca necessita de um registro quantitativo. Estéticos são aqueles nos quais os resultados da ação motora comparado à qualidade do movimento segundo padrões técnicos combinatórios. Então, várias ginásticas, por exemplo, voltando, tá? Os esportes de marca podemos relatar o ciclismo, a natação, o atletismo, tá? Canoagens e outros aí. Esportes estéticos, que são as ginásticas, que é analisado a perfeição, a qualidade do movimento, a dificuldade do movimento que é realizado, tá? Não necessariamente um tempo, ele tem um tempo para executar, e dentro daquele tempo ele é avaliado pela qualidade dele. Esportes de precisão são aqueles nos quais o resultado da ação motora comparado é a eficiência ou a eficácia de aproximar um objeto ou atingir um alvo, tá? Então, provas de tiro, provas de arco e flecha, outros que não são olímpicos, como boliche,
que você tem que acertar alvos, basicamente, tá? Você tem que ter um nível técnico de precisão para aproximar o curling, né, que é um esporte de inverno que nós não vamos ver nessa Olimpíada. E já os esportes com interação com o adversário, aí tem a referência de onde é citado, dá ênfase aos princípios táticos do jogo. Podem ser divididos em 4 categorias aí. Os esportes de combate ou luta, tá? Onde tem uma disputa técnica e tática e também é marcado pontos, tá? Em alguns esportes, mas os de combate e luta. Temos os de campo e taco, aqueles que têm como objetivo colocar a bola longe dos jogadores do campo a fim de recorrer espaços determinados para conseguir mais corridas que os adversários. Esportes de rede, quadra dividida ou muro, como o vôlei, por exemplo, peteca, squash, tá? Que tem a quadra dividida por uma rede, o tênis. Esportes de invasão ou territoriais, onde você tem que invadir o setor defendido pelo adversário, procurando atingir a meta, ao contrário, para pontuar ou marcar gol, ou pontos, né, no caso da cesta, e protegendo simultaneamente a sua meta, como futsal, handball, basquete, os esportes mais comuns, onde você tem 2 campos, né, e você tem que invadir o campo adversário para poder entrar. Diante toda essa explicação, neste quadro aí, nós temos todas as modalidades que vão ser utilizadas nas Olimpíadas de Tóquio em 2020 e 2021, beleza? Então, dá uma olhada em todas elas aí. O que se pede, tá bom? É que você pesquise e distribua quais são os esportes de marca, quais são os esportes estéticos, de precisão, os de combate ou luta, de campo e taco, de rede quadra dividida, invasão territoriais, tá? Não se preocupe em acertar todos, tá? Você pode fazer suas pesquisas, a intenção é exatamente essa, que você pesquise e tenha um pouco mais de curiosidade. A Giane até fez isso, eu mandei um monte de vídeo para ela e eu quero que vocês venham atrás de mim para a gente conseguir ter essa interação mais personalizada, beleza, turma? Então, se vocês conseguirem fazer, mandem bala, senão eu estou à disposição de vocês, não esqueçam disso, tá? Entre em contato comigo, eu vou procurando como explicar para vocês, como fazer vocês entenderem. É muito mais fácil do que eu ficar aqui falando por horas e horas e vocês acabarem não entendendo nada, né? Então, é só você pegar aqueles esportes e dividir ele de acordo com as classificações. Lembrando que tem o texto, tem eu para tirar dúvida, tem a internet para vocês fazerem pesquisa sobre quais são, nossa, o que é o esporte canoagem? Qual que é o objetivo disso? Qual que é o objetivo desse esporte doido aqui? Entendeu? E dividi-los, tá? Muitos vocês vão conhecer, já podem ir colocando, vai sobrar alguns e a gente vai debatendo sobre eles. Beleza, turma? Vamos ver se vocês dão conta, então. A gente já fecha essa semana nessa aula e eu fico à disposição de vocês para tirar dúvidas e auxiliar em tudo que vocês precisarem para a gente encerrar esse bimestre. Beleza, turma? Abração!